Pessoal, eu quero aqui comentar o último vídeo, não sei nem se é o último, talvez ele até tenha feito outro depois, do Henry Bugalho, tá? Pra mim, tá? Porque eu já disse pra vocês que eu aluguei um triplex na cabeça do Henry. E eu tô chegando à conclusão que não foi um triplex, né? Que eu devo ter comprado um latifúndio na cabeça do Henry Bugalho, não é isso? E assim, eu não vou reagir ao vídeo todo, tá? Mas eu quero aqui comentar algumas coisas. Por quê? Porque eu acabei vendo o vídeo, tá? Eu vi que ele fez no último mês, se eu contei direito e não tem nenhum novo, no último mês o Henry Bugalho fez 6 vídeos pra mim. Poxa, pra quem não se importa com o que eu falo, né? Até que ele tem trabalhado bastante em cima do meu nome, né? No algoritmo. Ok, é do jogo, não tenho problema nenhum com isso. Eu tinha visto esse vídeo, né? O título passou por mim na timeline da vida. E eu pensei, olha, quando eu estiver precisando de audiência, que a galera gosta de treta, né? Essa é a dinâmica do YouTube. Eu reajo a isso. Que tá bom de Henry Bugalho, não é isso? Eu sei que ele quer engajamento, quer alimentar treta e tal. Não vou fazer o que ele quer. Decidi que eu não ia assistir o vídeo dele, né? Mas o meu amigo Pedro Ivo, né, do canal Ateu Informa, aliás, já fica aqui a indicação, tá? Se inscrevam lá no canal do Pedro, até para que ele continue produzindo, tá? Ele tem uma produção bem irregular, mas ele é um cara bom. O Pedro é um cara que, inclusive, já disse isso aqui várias vezes, mas vou repetir, é um cara que, inclusive, me inspirou a fazer vídeo pro YouTube, né? Ele é um pouco mais jovem que eu, mas começou a fazer vídeo antes. E naquela época lá, dos debates do ateísmo, né? Tinha o canal do Pedro que eu assistia, tinha o canal do Pirula que eu assistia. Tinha o canal do Clarion, né? Que é um bosta, mas que eu assistia também. E daquela época, o Pedro é o que produziu o conteúdo que eu mais gostava, tá? O Pedro é um cara que é formado em Direito, é um cara que é formado em História. Enfim, se não me engano, já concluiu mestrado, tava fazendo mestrado, mas é um cara que manja muito de filosofia, sobretudo de filosofia clássica, né, de gregos e etc. Manja de sociologia também, enfim. E é um cara que eu julgo um cara intelectualmente muito honesto, tá? Ele discorda de mim às vezes, fica puto, né? É o jeito dele falar também. Eu acho que isso tudo é do game, mas acho que, acima de tudo, ele é um cara muito honesto. E eu vi que ele reagiu ao vídeo do Henry, nesse último vídeo que o Henry fez pra mim. E aí eu parei lá pra assistir. E aí acabei vendo o vídeo do Henry. Por isso que eu tô aqui fazendo esse comentário pra vocês. Porque eu acho que esse vídeo, esse último aí, acho que é o último que o Henry fez pra mim, ele avançou algumas casinhas. Pra mim, Henry Bugalho é um cara intelectualmente desonesto, tá? E nesse vídeo ele avançou um pouco mais na sua desonestidade, tá? Então eu já vou recomendar aqui o vídeo do Pedro. Assistam o vídeo do Pedro, tá? Procurem aí no YouTube, Ateu Informa, tá? O Pedro Ivo que constrói o canal. E ele faz esse vídeo, um vídeo de 1h30. E o Pedro foi muito bem, tá? Muito bem. E eu até cogitei em publicar o próprio vídeo do Pedro aqui. Em pedir pra ele publicar aqui. Mas não vou fazer. Eu vou fazer esse comentário. E depois, se for o caso, se eu quiser engajar um pouco mais nessa treta aí, eu reajo ao vídeo do Henry, tá? Estiver precisando aí de audiência, tá? Mas vamos lá. Por que eu acho que eu tenho que comentar alguma coisa? Porque o Henry Bugalho, tá? Ele, primeira coisa, tá? Que eu já acho desonesto e eu já apontei em outros momentos. Ele não reage aos meus vídeos todos, tá? Ou nem mesmo a um corte onde eu desenvolva todo um raciocínio, vai? Tá? Porque tem uma parada que é a seguinte. Eu também não gosto de reagir a um vídeo de 1h, 1h30, né? Isso fica uma dinâmica ruim aqui, muito tempo, né? Enfim. Mas ok, você pode pegar então, se você quer discutir alguma coisa e utilizar a dinâmica do React, que engaja, etc. Você pode pegar um trecho do vídeo que você quer reagir e desenvolver o raciocínio em cima de um corte, mas um corte que tenha pelo menos, né, um raciocínio fechado, começo, meio e fim. Eu já apontei que o Henry não faz isso. O Henry teve a cara de pau, tá, de num dos vídeos que ele reagiu a mim aqui, pegar um short do YouTube. Eu não faço, tá, cortes para esse formato.
Eu faço por Instagram. Os vídeos geralmente 2, 3 minutos. E aí eu pego o primeiro minuto desse corte, onde eu tento botar ali algum raciocínio, esse corte do Instagram, e boto o primeiro minuto nos shorts do YouTube. E aí coloco uma legenda lá para assistir na íntegra e tal, né? Vai em determinado lugar. O Henry teve a cara de pau já de reagir a um short desses, ou seja, um trecho onde sequer eu desenvolvo completamente um raciocínio, com começo, meio e fim. Tá? Só isso já é muito desonesto, tá? Porque você, logicamente, necessariamente, vai ter que tirar de contexto aquilo que você está analisando. Entendem? Começa por aí. Nesse último agora, que é o que eu quero comentar aqui, o que o Henry faz? O Henry pega um trecho, tá? Num dos vídeos respostas que eu fiz para ele, eu reagi a ele, onde, tá? Eu fico puto, tá? Com uma comparação que ele faz, que é recorrente, um argumento velho, antigo, tá? Isso é uma crítica que vai estar lá, sei lá, 100 anos já presente no marxismo, que é aquela ideia de que o marxismo pode ser comparável, né, ao argumento da religião, né, de construir um paraíso na Terra e coisas do tipo. Resumindo, quer transformar a luta, né, anticapitalista numa utopia, comparável à utopia do paraíso, tá? Não sei se era exatamente isso que o Henry quis dizer, e agora eu vou ter esse cuidado, porque uma coisa que o Pedro me lembrou, e ele tem razão, é que quando a gente está discutindo com uma pessoa extremamente desonesta, como o Henry Bugalho, a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar, porque ele vai recortar aquilo ali, vai tirar de contexto para tentar atingir, né, o seu interlocutor. Tá? Mas era isso que eu entendi do vídeo dele, e era isso que me deixou puto. E aí eu uso uma expressão, tá, que é a seguinte: olha, nós queremos transformar a realidade a partir da realidade. Comparar isso com a religião e invocar o monstro metafísico, não é isso? Eu falo em Deus como o monstro metafísico, não teria nenhum cabimento. Tá? E aí o Henry, a partir desse trecho, ele tenta sustentar que eu entendo a religião como algo exclusivamente metafísico. E aí ele faz duas linhas de argumentação. Uma primeira no sentido de querer dizer para a audiência dele que eu não conheço o que o marxismo fala a respeito da religião. Tá? Mas vamos lá. Primeiro ponto. Essa expressão, Deus, o monstro metafísico, não é minha. Não é minha. Quando eu citei isso no vídeo, eu sequer lembrava de onde que eu tinha tirado isso. Depois com o vídeo do Pedro, né, do Pedro Ivo, que mais uma vez eu estou aqui recomendando, eu lembrei de onde. Eu fiz um curso, eu cursei, né, uma pós-graduação em filosofia e sociologia. Em uma das aulas do professor Charão, ele apresentou para nós o pragmatismo. Tá? Ele estava apresentando as abordagens filosóficas. Aliás, tem um material bom aqui no canal sobre isso, dessa minha época do pós. Tá? Vai ficar aqui também na descrição uma série que eu fiz, onde eu vou lá e explico em linhas gerais, tá, o que é pragmatismo, o que é ceticismo, o que é dogmatismo, o que é apriorismo, enfim. É uma série sobre filosofia que até está bastante boa, que eu produzi a partir dessas minhas aulas. E eu não li o autor da frase Deus, o monstro metafísico, que eu reproduzi ali no vídeo, que o Henry criticou. Mas eu escutei uma explicação do meu professor, que usou o autor da frase, um filósofo chamado William James, tá? Eu não lembrava o nome, foi o Pedro Ivo que me lembrou o nome, e ele usou, né, essa frase do William James para dar alguma pincelada para a gente ali em aula a respeito do pragmatismo. Tá? William James, que é um pragmata estadunidense. Né? E é um cara que inclusive defende Deus a partir dessa perspectiva do pragmatismo. Tá? Então, se teria uma função, se cumpre algo no sentido de organização da sociedade, isso é válido, pode ser defendido. Essa é a perspectiva do pragmatismo lá do William James, que se refere a Deus como o monstro metafísico. Tá? Eu reproduzi isso ali, porque eu acho que é uma boa maneira de se referir a Deus. Para mim, Deus é sim um monstro metafísico. E aí tem o primeiro ponto que eu quero aqui dizer para vocês. Tá? O Henry diz que isso é estúpido, que ninguém que estuda a sério a filosofia, que compreende a filosofia, pode tratar Deus como um monstro metafísico. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Ele tem que se entender com o William James,
tá? Que explica Deus dessa maneira, né? A partir do pragmatismo. O cara que é um filósofo de verdade e não, né, um embuste que nem o Henri Bugalho, que fala de filosofia, mas na verdade falando de senso comum. Se diz filósofo, mas fala de senso comum. Porque na verdade é isso, né, gente? O Henri Bugalho é um grande reprodutor de senso comum que é pautado pela ideologia, portanto, senso comum liberal, não é isso? Então esse é o primeiro ponto. O que me incomoda no vídeo do Henri é que é o seguinte, que é diferente dos outros. Ele constrói, ao longo do vídeo, sua argumentação a fim de mandar um recado para sua audiência, que é o seguinte: não assistam o Humberto. Estão entendendo? Não assistam o Humberto. Ele prepara isso e depois ele conclui desta maneira. Vejam como ele sentiu, gente. Saca? E o Henri me irrita muito porque, assim, ó, se ele fosse pro YouTube me xingar, chamar de bosta, me ofender, falar palavrão, eu acharia muito mais honesto da parte dele. Entende? Porque quando ele fica naquele pedestal passivo-agressivo dele, primeiro que ele sentiu pra caralho que eu tô falando dele, talvez ele até tenha perdido inscritos, não sei, não era essa a minha intenção, mas pode ser uma consequência do que eu falei. Ele tá conscientemente, com esse vídeo, tentando me atingir, tentando fazer eu perder inscritos. E ele começa assim, atacando a minha frase, onde eu parafraseei, né, um filósofo pragmata americano, e repito a frase dele: Deus, o monstro metafísico. Tá? Então vocês já entenderam a primeira coisa. É um absurdo o Henri falar que é absurdo se referir a Deus como um monstro metafísico. Tá? Isso tá dentro da própria filosofia, contemplado lá na filosofia do William James. E para mim é muito bom definir dessa maneira. Por quê? Porque para nós marxistas, gente, tá? A religião, ela tá no campo da superestrutura. São elementos organizativos da sociedade derivados da infraestrutura, que nada mais é do que as relações de produção. Então, embora a religião seja um aspecto cultural, ela organiza politicamente a sociedade, ajuda a organizar politicamente a sociedade. Essa é a crítica marxista à religião. Tá? Ela tem uma conotação exclusivamente política, embora seja um elemento cultural que organiza aspectos sociais. Tem penetração junto ao povo e auxilia na ideologia, no controle social. É, portanto, um instrumento de dominação de classe. Então é lógico que isso não é metafísico. Tá entendendo? A religião não é metafísica. Tá? Mas o Pedro tem razão quando diz lá no seu react que eu errei, porque eu tô tratando com um cara que é extremamente desonesto, que é o Henri Bugalho. Porque existe uma coisa no debate intelectual que eu não vou me lembrar o nome exatamente, mas é boa vontade interpretativa. Não sei se é assim que se chama, mas é no sentido assim. Você não vai buscar refutar o pior argumento do seu interlocutor. Você vai procurar entender da fala do seu interlocutor o que de fato ele acredita, o que de fato ele defende, e vai procurar refutar o melhor argumento do seu interlocutor. Entende? Então veja, o honesto intelectualmente no debate, ele não faz o que o Henri Bugalho faz. E é isso que o Pedro me chamou a atenção. Como o Henri Bugalho tá fazendo um debate desonesto, ele não vai ter essa boa vontade na interpretação. Ele vai ter o oposto, a má vontade. Porque ele não quer provar pela argumentação que a posição dele é mais sólida. Ele quer desqualificar o interlocutor. Então ele tem uma postura passivo-agressiva para tentar passar para a galera que está assistindo aquela ideia de que ele é o ponderado e eu sou o doido. Não é isso? Porque eu xingo, porque eu falo, porque eu me irrito. E, na verdade, o que ele está fazendo é deslocar o debate para um lugar onde ele possa achar algo a criticar. Entende? Foi isso que ele fez. Ele pegou o recorte, onde eu falo Deus, um monstro metafísico, e diz: olha, Humberto não entende o que é a religião para Marx. E aí ele usa, para defender esse ponto, um dos textos mais elementares
do marxismo, que é a crítica da filosofia do direito de Hegel, mais especificamente, crítica da filosofia do direito de Hegel, introdução, que é onde a gente vai encontrar aquela frase célebre do Marx, a religião, né, é o ópio do povo. Não é isso? Ele falou, com todas as vezes, que eu não conheço esse texto. Que é um texto breve e basilar, elementar. Eu não me julgo, não, gente, tá? Um dos grandes intérpretes de Marx, que leu muito Marx. Não, eu tenho a humildade de reconhecer as minhas limitações. Agora, esse é um texto, de novo, básico, elementar, basilar. Se não é o 1, é o 1-2, né? A gente pode dizer aí do marxismo. Sendo que tem, por isso que eu digo assim, olha a petulância do cara e a desonestidade. Deve ter 100 vídeos meus falando sobre religião no canal. Se você tivesse assistido um deles, você saberia, né? O Henri Bugalho poderia saber, se tivesse assistido um desses, que eu entendo a religião como um elemento político da sociedade. Como Marx e Engels discutiam. Como Lenin discute, ele cita Lenin também. Né? Então vejam. Ele cria toda uma argumentação nesse vídeo em cima de uma coisa que eu não acredito, que eu não disse, que eu não digo. Porque o que eu disse, e repito com segurança, é Deus é um monstro metafísico. Porque, gente, metafísica, e é o outro ponto que ele discute, que eu acho que é o último ponto que ele discute no vídeo, é que eu não sei o que é metafísica. Ele explica que metafísica tem uma questão polissêmica, não é isso? E dá ali algumas explicações sobre metafísica, que inclusive poderiam ser utilizadas para explicar o que eu entendo como metafísica. Mas ele foi desonesto o suficiente para utilizar esse mesmo argumento para dizer que eu não sei. Mas enfim, por que Deus é um monstro metafísico, gente? Porque, né, dentro da polissemia que a gente pode atribuir, né, aquilo que é metafísica, de uma maneira mais simples, né, talvez um dos textos fundantes do estudo da metafísica, né, o texto do Aristóteles, que também tem vídeo aqui no canal, também está na minha série de filosofia, vai ficar aqui embaixo para vocês. O Aristóteles apresenta a metafísica como coisas que podem ser compreendidas tão somente a partir da razão e não a partir dos sentidos. Entende? Então, substância, ato, né, primeiro motor ou arqué, né, potência, seriam questões metafísicas. Entende? Então são questões estruturantes que não podem ser explicadas a partir dos sentidos, né, compreendidas a partir dos sentidos, mas que podem ser compreendidas a partir da razão. Deus é tão somente isso. Entende? Porque todos os elementos que constituem, né, aquilo que vai ser Deus dentro do fenômeno religioso são elementos puramente metafísicos. Você não consegue provar Deus, sentir Deus, ver Deus, captar Deus a partir dos seus sentidos. É isso que eu estava querendo dizer, gente. Entende? Deus é, como disse o Pedro lá, um Frankenstein, um boneco, né, montado a partir de questões metafísicas. E é isso que eu estava querendo dizer. No sentido de contrapor aquilo que o Henry disse, ou pelo menos aquilo que eu entendi que ele disse, né, comparando a religião ao marxismo. Porque as nossas questões que estruturam a nossa linha de pensamento não são metafísicas, entende? São concretas, partem da realidade material. Então percebam a desonestidade do Henry. Primeiro, querendo dizer que não está afetado com as coisas que eu digo sobre ele. Ele vai lá e faz 6 vídeos, provando cabalmente que eu tenho um latifúndio na cabeça dele. Segundo, ele não tem a honestidade, né, de pelo menos ficar puto comigo, de me xingar. Não, ele precisa recorrer, né, àquele estilo passivo-agressivo para se colocar numa posição de superioridade moral sobre mim, para fugir do fato dele não ter argumento para rebater o que eu falo dele. É isso? Aí ele pega um recorte do meu vídeo, que é um vídeo de 1 hora, pega uma frase, tira de contexto, bate o vídeo inteiro em cima do espantalho que ele mesmo criou, diz que a minha frase Deus, um monstro metafísico, é absurda do ponto de vista filosófico, sendo que não é nem minha frase, é do William James, filósofo pragmata, reconhecido, ele como filósofo deveria saber,
Depois diz que eu não li Lenin, que eu não li um dos textos mais basilares do Marx, sendo que tem 100 vídeos no canal onde eu explico a questão da religião enquanto elemento cultural, superestrutural, exatamente como constrói a teoria marxista. E, por fim, termina dizendo que eu não sei o que é metafísica, sendo que aquilo que ele diz que é metafísica, mesmo assumindo a polissemia da palavra, serve perfeitamente para descrever aquilo que eu estava querendo dizer com a expressão Deus, um monstro metafísico. E mais, faz tudo isso para construir, tá, uma tentativa de fazer as pessoas deixarem de acompanhar meu trabalho. Nitidamente incomodado, tá, com o fato de eu tirar a máscara dele. Que para a maioria nem é máscara, né? Quem acompanha aqui o canal sabe. Já há muito tempo quem é o R. Bugalho. Então por isso que eu digo assim, ó, se tivesse me xingado no vídeo, tá, eu teria mais respeito pelo R. Bugalho. Por isso que eu procurei nem coringar nesse vídeo aqui. De boa, apenas para mostrar para vocês. E nem botei a cara do Paspalho aqui, tá? Porque eu acho que nem precisa. Eu nem quero farmar nesse nível. Se eu precisar, eu farmo. É da dinâmica. Tá usando meu nome, rebato, a galera adora. O vídeo faz um monte de visualização e eu ganho meus pila pra pagar os boletos. Não é isso? Mas é porque eu sou honesto com o meu público, galera. Saca? Você pode gostar de mim, pode me odiar, tá? Mas eu acho que uma das coisas que faz eu conseguir me manter há tanto tempo aqui na internet é justamente a honestidade, né, que eu procuro realizar meu trabalho aqui. E o respeito que eu tenho com o meu público. Entende? E em função disso que eu acho que talvez fosse importante, tá? Enfim, fazer essa pontuação aqui, tá? E fica a dica. Assistam os vídeos que eu vou colocar aqui embaixo e assistam o vídeo do Pedro. Dê uma moral lá pro Pedro, eu acho que o Pedro é um cara bacana. Tem vídeo dele me refutando, né? Pra usar aqui a linguagem da internet, tá? Assistam também, acho que ele sempre tem bons argumentos. E acima de tudo, tá? Ele é honesto intelectualmente. Honesto intelectualmente. Você pode gostar ou não gostar, né? Você pode achar ele prolixo, que nem algumas pessoas já disseram pra mim que ele é. Não sei se eu concordo com isso, acho que não. Mas ele é honesto intelectualmente e entende filosofia, entende o que ele fala. Não quer dizer que ele é perfeito, ninguém é. Eu também vou falar um monte de bobagem que sempre. E sempre alguém vai apontar. E quando me trouxer bons argumentos, me convencer, eu vou dizer, ok, realmente, acho que ali eu viajei. É do jogo isso, não tem problema. Né? Agora, desonesto intelectual, querendo se passar por superior moral, eu não curto. E pra mim o R. Bugalho é isso. Beleza? Deixa um comentário aqui embaixo. Estamos acabando por aqui. Diz o que você acha dessa treta, tá bom? E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.